Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Vive momentos de pavor com o incêndio do edifício Andraus, considerado o mais grave e o maior do século em área construída na América Latina. A cidade vivia seu ritmo normal de trabalho no dia 24 de fevereiro, quando às 4 horas da tarde surgem os primeiros alarmes. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Andraus, o arranha-céu que escolheu virar crematório. São Paulo, 1972. Uma metrópole orgulhosa de sua verticalidade, de suas janelas espelhadas, do concreto que rasgava o céu como um monumento ao progresso. Mas todo monumento tem seu altar. E o Andraus era mais que um prédio. Era um santuário moderno, pronto para um ritual de sacrifício em massa. Não havia câmeras de segurança, mas havia testemunhas. Não havia sistema contra incêndios, mas havia gasolina nos corredores. O resultado? Um espetáculo de horror urbano, onde a fumaça subia, os corpos desciam e a indiferença pairava no ar, mais espessa que o próprio fogo. Este não é um caso de tragédia, é uma aula prática de negligência com selo brasileiro de aprovação. O edifício Andraus era um dos orgulhos da Avenida São João, uma torre de 22 andares, moderna para os padrões de uma cidade que vendia ao mundo a imagem de potência emergente. Mas por trás do verniz das fachadas envidraçadas, haviam rachaduras invisíveis na segurança, no planejamento, na consciência coletiva. Às 16 horas e 15 minutos do dia 24 de fevereiro de 1972, um pequeno curto-circuito em uma instalação elétrica envelhecida, ironicamente em uma das lojas de roupas do térreo, deu início à sentença de morte. O fogo se espalhou como se estivesse ensaiado. Não havia alarmes. Ninguém correu de início. Afinal, o Andraus era a prova de tudo, menos da realidade. Enquanto as primeiras labaredas devoravam roupas, móveis e vidas, a fumaça preta começou a subir pela escada. O único meio de fuga possível. Elevadores? Fora de funcionamento. Saídas de emergência? Conceito importado, ainda não chegado no Brasil da ditadura. Portas corta-fogo? Um luxo reservado aos países que levam a vida humana a sério. A escadaria virou chaminé. Quem tentou descer encontrou um muro de calor insuportável. Quem tentou subir encontrou o caos.
As lajes dos andares superiores viraram chapas incandescentes. Sapatos derretiam, a pele rachava, o oxigênio virava fumaça. A arquitetura do inferno se manifestava em pleno centro de São Paulo. Dentro dos escritórios, os papéis ardiam antes mesmo de serem tocados. O plástico escorria das mesas como cera de vela. As janelas, trancadas ou sem acesso, viraram vitrines para o desespero. E no auge da insanidade lúcida, 17 pessoas saltaram do alto do prédio, uma após a outra, tentando escapar do fogo da maneira mais rápida e definitiva possível. Alguns viraram silhuetas negras no asfalto. Outros despencaram como bonecos inertes, estatelando-se no chão, sobre os olhos de uma multidão paralisada e fascinada, porque tragédias no Brasil sempre viram espetáculo, desde que o sangue não seja nosso. No topo do Andraus, um elemento inusitado, um heliporto, aparentemente decorativo, virou a única esperança de fuga para centenas de pessoas. Helicópteros de empresas privadas começaram a surgir como abutres de aço, mas dessa vez para tentar salvar. Cerca de 12 helicópteros se revezavam entre o caos e o céu, resgatando pessoas entre gritos, queimaduras, desmaios e loucura. Mas quem era resgatado primeiro? A funcionária do café? Sim. Algumas secretárias? Também. Diretores executivos? Alguns perderam a vida nos próprios escritórios. Outros simplesmente sumiram no fogo ou na história. Um dos que perderam a vida, Dr. George Bondorf, caiu do prédio. O outro, Otmar Flick, foi encontrado carbonizado. Ficou com as chamas até o fim. Dizem que tentava salvar arquivos. Outros dizem que tentava salvar cortinas. A verdade, pouco importa. A morte não pede explicações, apenas chega. Em um ato de improviso tão brasileiro quanto churrasco em obra, bombeiros criaram uma ponte entre o Andraus e o edifício vizinho, o Palladium. Usaram escadas, cordas, madeira. Gente foi arrastada, puxada pelos cabelos, empurrada com violência. Era isso ou virar churrasco. No meio da narrativa surgiu a figura do soldado Geraldo Dias, fotografado com uma criança loira nos braços, símbolo de bravura e esperança. Só havia um detalhe ignorado pelos jornais. A criança não estava no Andraus, estava em outro prédio. Mas a farsa foi útil. Afinal, o Brasil daquela época e até hoje adora um herói, desde que não cobre nada depois. Com o fim do incêndio, a imprensa declarou vitória. Medalhas foram entregues, homenagens foram prestadas. O feito foi classificado como, abre aspas, o maior resgate por helicópteros e incêndios no mundo, fecha aspas. Uma tragédia transformada em troféu. Mas quantos foram punidos? Nenhum.
Quantos engenheiros perderam registro? 0. Quantas empresas de segurança foram processadas? Nenhuma. O que tivemos foram placas comemorativas, reportagens emocionadas e um memorial que fingirão ouvir os gritos de quem perdeu a vida sufocado ali dentro. 2 anos depois, em 1974, o edifício Joelma se incendiaria também, dessa vez com 179 mortos. E assim se comprovava o que o Andraus já havia gritado em fumaça. Os prédios brasileiros são armadilhas verticais, esperando uma faísca para virar massacre. E a pergunta que ecoa até hoje não é por que pegou fogo, mas sim, por que ninguém fez nada antes? A resposta está nos escombros do Andraus e nas certidões de óbito esquecidas em algum cartório de São Paulo. O Andraus não caiu. Ele foi mantido de pé como um monumento à negligência, ao descaso e ao fim da vida aceito com normalidade. Transformou-se em metáfora de um país onde o concreto é mais importante que a carne, onde vidas viram números e homenagens substituem punições. E se você acha que hoje é diferente, basta olhar para o próximo incêndio que já está esperando, atrás de algum quadro de luz vencido, dentro de algum shopping sem alvará, ou talvez dentro da sua própria casa. A próxima fumaça já está a caminho. E o Brasil continua vendendo progresso enquanto coleciona cinzas. Este foi mais um Maloca Pop. Data que se marcou na memória de todos. A notícia, como as labaredas violentas do fogo, corre depressa por toda a cidade. O grande edifício Andraus arde em chamas. A grande loja está incendiada. A metrópole fica estarrecida. Desenrolam-se com línguas de dragões gigantescos as caudas do fogo a bater o chocalho furioso das faíscas, parando velozes que é fincado pelo vento. Cresce o fogaréu, e mais, sempre mais, aumentando a caravana do suplício e tanta gente distinta salvação. Se tal incêndio acontecesse num prédio sem heliporto, a tragédia podia ter sido bem maior. A nossa cidade ficou devendo uma gratidão imensa ao seu cenotado corpo de bombeiros, aos arrojados pilotos dos helicópteros, que tanto se empenharam no salvamento de tantas vidas, aos médicos, enfermeiras, estudantes de medicina, formando uma admirável corrente de solidariedade humana, às ativas equipes do Paraçá, desenvolvendo um louvável trabalho de bravura e abnegação. Todo um povo assustado vive o drama das vítimas e teme um perigo maior, o desabamento do edifício. Fica na crônica a mais trágica e emocionante quinta-feira que a nossa cidade já viveu. A fogueira de 28 andares marca a angústia profunda de um povo todo, nos momentos em que a força e o saber humanos parecem capitular irremediavelmente. Em tragédias assim, sabe-se que também a fumaça, mais que o fogo até, é a grande responsável por vítimas fatais. Técnicos experientes asseguram que à medida em que a cidade cresce verticalmente, os riscos de incêndios fatais aumentam e o problema se agrava. O heroísmo salva, mas é bom saber que existem outros meios, e o melhor deles é o da prevenção. O prefeito declara: o brasileiro não acredita em incêndios, mas eles existem. Vou exigir no novo Código de Obras, que está sendo elaborado, medidas mais efetivas para prevenir incêndios. A triste história desta tragédia, registrada pelas nossas câmeras entre as sombras de fumaça esparcidas nos horizontes, é assim relembrada como uma advertência. Aconteceu em São Paulo.
queira ver, e os homens de boa vontade, que uma tragédia assim nunca mais volta a acontecer.